Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula referente ao PET 3, semana 4. A última semana, dessa edição do PET. Lembrando que semana que vem a gente vai iniciar a edição 4 do PET, E essa semana eu recomendo que vocês iniciem o estudo fazendo a leitura desse texto da Era Mauá, ok? Desse link aqui, do Info Escola, ok? Vocês procurem aí e façam a leitura para um melhor aprofundamento do tema. Esse vídeo vai estar usando como fonte de conteúdo os vídeos do canal do professor Dimas Antônio, deste link aqui, Recomendo que vocês procurem o canal dele, compartilhem os vídeos, se inscrevam, ok? Ele traz vídeos sobre os conteúdos do PET, faz estudos sobre os temas, correções, e são vídeos de ótima qualidade. Recomendo que vocês usufruam dessa fonte de conteúdo aí, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. O PET ele inicia com esse texto, o tema A Era Mauá. Vamos lá, ele traz aqui uma conceituação sobre os termos industrialização e ferrovias. Vamos lá. Industrialização é um tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, resultando em um aumento da produtividade dos fatores e a geração de riqueza. Ok? E ferrovias. Uma ferrovia, chamada também de via férrea, caminho de ferro ou estrada de ferro, é um sistema de transporte baseado em trens, comboio, correndo sobre trilhos carris previamente dispostos. O transporte ferroviário é predominante em regiões altamente industrializadas, como a Europa, o extremo leste da Ásia e ainda em locais altamente populosos como a Índia. As ferrovias são um meio de transporte terrestre com maior capacidade de transporte de carga e de passageiros. Em muitos países em desenvolvimento da África e da América Latina, as ferrovias foram preteridas pelas rodovias como o tipo de transporte predominante. Exceto no Reino Unido, onde foi inventado esse sistema, todos os países do mundo tiveram que ter o Estado patrocinando a criação de ferrovias. Ok? Vamos lá. O PET ele também traz essas fontes aqui, de estudo. No formulário do Classroom que foi postado, vocês têm acesso já no formulário a esses vídeos aqui, O vídeo do Barão de Mauá, o visionário que poderia ter mudado o Brasil, do Eduardo Bueno. Olha, gente, os vídeos do Eduardo Bueno são excelentes. Também recomendo que vocês procurem Eduardo Bueno, tá certo? Principalmente a série de vídeos dele não vai cair no Enem, porque são top. E o vídeo Filme Nacional Barão de Mauá, o Imperador, tá certo? De 2 horas e 18 minutos, que também é um filme que retrata, fala sobre um pouco da vida do Barão de Mauá. Beleza? Aqui a gente tem 2 imagens, E a imagem aqui de uma estação ferroviária, E aqui outra imagem também, de uma estação ferroviária, só que mais atual. A primeira é uma representação e a segunda é uma foto. Ok? Aqui abaixo também no PET vai haver as fontes onde vocês podem acessar a esses conteúdos. E vamos às atividades. A primeira atividade aqui ela traz esse texto. A Era Mauá, o primeiro surto de industrialização no Brasil. A independência política do Brasil significou o fim das restrições mercantilistas e poderia ter levado à decolagem da indústria local e ao início do moderno crescimento econômico do país. Contudo, foi somente no final do século XIX que efetivamente se iniciou, ainda que precariamente, o nosso processo industrial. Além dos efeitos dos tratados comerciais e financeiros assinados com a Inglaterra, durante o período imperial e no início da República, as ideias fisiocratas eram muito fortes
tornando-se a agricultura o alvo das atenções. Não podemos nos esquecer também de que o país reiterara sua vocação agroexportadora, concentrando seus esforços na cultura cafeeira. Então, após a independência do Brasil, seria uma grande oportunidade para o país se industrializar. Mas, ao contrário disso, a gente viu um reforçamento, né, na indústria agroexportadora, né, na agricultura do país, ok? Voltada para a exportação. Apesar da hegemonia das culturas agrícolas, houve conjunturas propícias a surtos industriais no país, como a adoção da tarifa protecionista Alves Branco, em 1844, ou a extinção do tráfico negreiro, em 1850, situações que permitiram a ação pioneira de homens como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá e Teófilo Otoni. Beleza? Vamos lá. Falar um pouco sobre a tarifa Alves Branco. Em 1841, o governo brasileiro estudava uma reforma alfandegária para equilibrar o orçamento do país. Os tratados com a Inglaterra iriam expirar em 1844, sem que a reforma estivesse concluída. O ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, acreditou ser aquela oportunidade não só de equilibrar o déficit do Estado, mas também de proteger os capitais nacionais aplicados no país em atividades fabris, ou seja, abrir fábricas, né? Assim, em 1844, foi decretada a tarifa Alves Branco, que elevou significativamente as taxas sobre as importações. Embora a política do ministro da Fazenda tivesse, primordialmente, o interesse de fornecer rendas ao Estado, acabou por favorecer e estimular a indústria nacional. Entre os empresários que se beneficiaram dessa tarifa, o mais importante foi, sem dúvida, o Barão de Mauá. Então, qual era o objetivo dessa tarifa? Gente, era aumentar os impostos dos produtos importados, tá certo? Quando o Brasil comprava produtos de outros países, né? E qual era o objetivo dessa tarifa? Era aumentar a renda do Estado, aumentar como é que eu posso dizer? Aumentar a renda do Estado, né? Fazer o Estado ganhar um dinheiro a mais aí em cima dessa tarifa. Mas, né, por razão disso, isso acabou de forma indireta influenciando a abertura de novos modelos de negócio, né? Modelos de negócios industriais, fábricas, né? Indústrias, porque uma vez que aumentando-se o preço dos produtos importados, né, a compra deles também deve diminuir. Então, por outro lado, a gente vai ver uma maior necessidade de obtenção, né, de alguma fonte de oferta de produtos industrializados, né, com preço mais baixo. E isso aí dá uma abertura, né, cria um campo mais viabilizado para o surgimento de indústrias aqui no Brasil. Vamos lá. A questão 1. Explique como o governo tentou equilibrar o orçamento no país. Vamos lá, o trecho do texto do enunciado que pode responder como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Em 1844 foi decretada a tarifa Alves Branco, que elevou significativamente as taxas sobre as importações, tá certo? O que acabou por favorecer e estimular a indústria nacional. Então a tarifa Alves Branco, como eu disse, ela tinha o objetivo de elevar a tributação, né, desses produtos importados, gerar mais renda para o Estado através desse aumento, né, desse imposto sobre produtos importados. Só que isso aí acabou influenciando, né, favorecendo o surgimento das indústrias no Brasil, né, justamente para cobrir esse déficit aí gerado por esse aumento tributário. Depois o PET ele traz esse texto aqui, ó, Mauá, o empreendedor. A visita de Irineu Evangelista de Souza, que havia sido um menino pobre do Rio Grande do Sul, à Inglaterra em 1840, após ter se tornado sócio da empresa Carruthers e companhia, não sei se eu falei corretamente, tá certo? Se tiver falado errado, vocês me perdoem. Na empresa Carruthers e companhia,
foi decisiva para que ele iniciasse no Brasil os seus empreendimentos. A ação pioneira de Irineu Evangelista, depois conhecido como Barão de Mauá, foi tão importante que o surto industrial de meados do século XIX no Brasil ficou conhecido como a Era Mauá. Ele se perpetuou na história mesmo pela tamanha importância dele nesse processo de industrialização do Brasil. Ele atuou em ramos industriais diversificados, muitas vezes associados a empresários ingleses. Entre os múltiplos empreendimentos de Mauá, podem ser destacados, primeiro, o estabelecimento industrial na Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. Segundo, a Companhia de Gás para a Iluminação das Ruas do Rio de Janeiro. Depois, a empresa de bondes Botanical Garden Railroad Company. Caramba, poliglota. A empresa de bondes Botanical Garden Railroad Company. Depois, em quarto lugar, a construção do Canal do Mangue. Quinto, a Companhia de Rebocadores a Vapor do Rio Grande do Sul. Sexto, a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas. Sétimo, a criação do telégrafo submarino. E oitavo, o Banco Mauá, que tinha filiais em capitais brasileiras e estrangeiras. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, contei corretamente. Ok? Isso aqui são só 8 das várias contribuições que ele teve aí nesse processo de industrialização do Brasil, né? De criação de uma economia, de uma dinâmica menos agrária e mais industrial aqui no nosso país. Então, realmente, ele foi um pioneiro nesse setor aí, que trouxe tanto desenvolvimento para o nosso país, né? No setor de transportes, as ferrovias foram os maiores empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza. Em 1854, ele construiu a primeira estrada de ferro que fazia ligação entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Participou também da construção da Recife and São Francisco Highway Company, da ferrovia Dom Pedro II, hoje Central do Brasil, e da São Paulo Highway, hoje Santos Jundiaí. Mais uma vez, peço desculpas aí a pronúncia fraca. As empresas de Mauá não duraram muito. Com o mercado interno pequeno e uma vocação ainda agroexportadora, o Brasil não estava preparado para os empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza. Suas empresas acabaram falindo e cheio de dívidas, Mauá foi obrigado a vendê-las a capitalistas estrangeiros. Vem aqui a questão 2. Explique por que o Barão de Mauá não obteve sucesso em seus empreendimentos. E um trecho do texto vai poder responder essa questão. As empresas de Mauá não duraram muito. Com um mercado interno pequeno e uma vocação ainda agroexportadora, o Brasil não estava preparado para os seus empreendimentos. Ou seja, como o Brasil estava mais acostumado a essa economia de produção agrária para exportação, acabou que o mercado interno, o consumo mesmo, o lucro das suas fábricas nunca era o suficiente para a expansão, ou mesmo para a manutenção desses empreendimentos. Então, o que acabava? Para manter os seus empreendimentos, ele acabava contraindo dívidas, certo? Só que essas dívidas ele não tinha lucro nas suas empresas para poder quitá-las, e ele acabou sendo obrigado a vender os seus empreendimentos para capitalistas estrangeiros. Ok. O Pet ele também traz esse outro texto aí, análise e interpretação. Em suas memórias, o futuro Barão de Mauá escreveu: visitando pela primeira vez a Inglaterra em 1840, ainda no período de atividade comercial a que me referi, logo a caminho de Falmouth para Londres, tive de me afastar da estrada mais curta a convite de um companheiro de viagem, o falecido João Morgan, para visitar um estabelecimento de fundição de ferro de mecanismos em Bristol, que pertence à firma de seu irmão. Era precisamente o que eu na mente contemplava
como uma das necessidades primárias para ver nascer a indústria propriamente dita no meu país. Por isso aceitei o convite. Era já então, como é hoje ainda, minha opinião que o Brasil precisava de alguma indústria, dessas que podem medrar sem grandes auxílios, para que o mecanismo de sua vida econômica possa funcionar com vantagem. E a indústria que manipula o ferro, sendo mãe das outras, me parece o alicerce dessa aspiração. Causou-me forte impressão o que vi e observei, e logo ali gerou-se em meu espírito a ideia de fundar em meu país um estabelecimento idêntico. A construção naval fazia também parte do estabelecimento a que me refiro. Ok? Então vamos lá. Apresente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então vamos usar aqui o trecho do enunciado para poder responder essa questão. A ideia do Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Minha opinião que o Brasil precisava de alguma indústria dessas que possa medrar sem grandes auxílios, para que o mecanismo de sua vida econômica possa funcionar com vantagem. E a indústria que manipula o ferro, sendo mãe das outras, me parece o alicerce dessa aspiração. Então, gente, ele acreditava muito na indústria de manipulação de ferro, né? Justamente por o ferro ser um material de profunda importância dentro de todos os outros setores da indústria, principalmente na época em que viveu o Barão de Mauá. E ele acreditava que, investindo nesse tipo de setor aqui no Brasil, ele poderia ter sucesso e iniciar assim, né? Porque não uma nova era, uma era de industrialização, né? Ser um pioneiro justamente nesse setor. E por mais que ele tenha terminado a vida dele mal sucedido, a herança, o legado dele acabou o tornando, né, como pioneiro sim da industrialização no Brasil. Ok, gente, terminamos essa aula aqui, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. A gente termina aqui o PET 3, né? Na semana que vem a gente vai iniciar o PET 4 e qualquer coisa vocês me procurem aí que eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, beleza? Obrigado e até a próxima.